Sabe, existe uma maneira diferente de olhar para isso, onde você diz que, na verdade, um pouco de controle estatal totalitário do uso das redes sociais pode não ser necessariamente uma coisa ruim. No início desta semana, me juntei ao renomado apresentador de notícias do Reino Unido, Piers Morgan, para discutir a possível proibição do TikTok nos Estados Unidos da América. Quando informei ao Piers que a China limita o tempo de uso das redes sociais para menores de 18 anos, ele teve uma reação surpreendente e começou a pensar de forma inovadora. Debates saudáveis são essenciais para compreender questões complexas como a China. Vamos adentrar o debate e mostrar exatamente como ocorreu. É hora, muitos estão perguntando, do Ocidente se tornar mais sábio para a crescente ameaça da China? Juntando-se a mim, está o presidente do Comitê de Eleições de Defesa do Reino Unido, Tobias Ellwood, e o analista geopolítico Cyrus Jansen, nos Estados Unidos da América. Tobias Ellwood, vamos considerar o TikTok como um símbolo de tudo isso. TikTok é uma história de sucesso fenomenal. Não há uma pessoa jovem e alguns idosos no mundo que não estejam familiarizados com ele ou usando. 1 bilhão de usuários, 1 em cada 7 no planeta, estão usando isso. Mas a China controla o TikTok. Há uma crença de que o Estado da China tem um envolvimento direto no TikTok. Devemos nos preocupar mais com o uso do TikTok pelo Estado chinês para coletar informações que podem ser usadas contra nós? Sim, absolutamente. A China está se aproveitando do fato de que não distingue entre empresas militares ou civis. Existe uma lei que diz que qualquer empresa tem que compartilhar dados com o Estado. Ela usa o TikTok como forma de controlar seu próprio povo. Isso está se espalhando para observar o que mais ocorre ao redor do mundo. Quando vi essa notícia de que o Canadá, os Estados Unidos e, de fato, a União Europeia estavam proibindo o TikTok, mas a Grã-Bretanha decidiu não seguir esse caminho. Eu tive flashbacks daquele debate sobre a Huawei que você deve se lembrar, onde levou parlamentares como eu, Tom Tugendhat e outros para fazer o governo do Reino Unido expulsar a Huawei, essa empresa chinesa das telecomunicações britânicas. E eu acho, um sinal do quadro maior que estamos falhando em entender aqui de como a China está se tornando mais assertiva, mais abrasiva e explorando as limitações, se você quiser, de nossa ordem internacional baseada em regras para promover sua própria agenda agressiva. Precisamos despertar para o rumo das coisas. Estamos focados na Ucrânia no momento e na Rússia, mas o pior cenário é que Rússia e China comecem a trabalhar juntas neste acesso para redesenhar, se você quiser, nossa ordem baseada em regras, que, como eu disse, se tornou bastante instável nos últimos 30 anos. Ok, vamos trazer o Cyrus Jansen. Não concorda, por quê? Eu não concordo, porque o que temos que entender fundamentalmente é como o TikTok é, na verdade, dois ecossistemas, certo? Quando pensamos no Facebook, por exemplo, é uma plataforma, mas a maneira como o TikTok é estruturado é que, na verdade, existem duas versões. Você tem uma que está localizada domesticamente dentro da China, a outra é, na verdade, o TikTok que está ao redor do mundo. Então, a que está ao redor do mundo, seus servidores não estão localizados na China continental. Eles armazenam seus dados separadamente, o governo chinês não tem acesso a isso. É importante entender que existem dois ecossistemas distintos. Na China continental, eles usam uma versão chamada Douyin. Agora, Douyin é a versão doméstica que o governo chinês definitivamente tem controle e acesso. Eles certamente irão censurar conteúdo lá, mas o TikTok é bem diferente, e a maioria das pessoas não entende essa distinção, Piers. Bem, você parece muito confiante nessa distinção e no separação entre igreja e Estado quando se trata de TikTok. Mas como você pode ter tanta certeza? Quer dizer, eu não confiaria nos chineses nesse tipo de área de propriedade de dados, particularmente de dados ocidentais, tanto quanto eu poderia jogá-los. Por que você é tão confiante? A principal razão é que até agora não há evidências de danos a cidadãos americanos ou estrangeiros em relação à segurança nacional. Sabe, há uma enorme lacuna de evidências, e é isso que estamos vendo, é que muitas dessas preocupações são completamente exageradas. Tobias, você está balançando a cabeça. Por quê? Bem, porque alguns jornalistas americanos estavam... Na verdade, suas localizações foram descobertas pelos chineses por causa do uso deles do TikTok. Eu entendo essa chamada para dizer que existem dois ecossistemas separados, mas podemos confiar nos chineses para não equiparar os dois ou tirar proveito do fato de que eles estão possuindo ambos os ecossistemas no futuro? E é isso que precisamos acordar
Para onde está indo o nosso mundo? O que a China está fazendo com todos esses dados? É tão importante agora quanto o terreno no campo de batalha. E devemos reconhecer que é necessário começar a enfrentar a China. A China não está cumprindo nossas regras e normas internacionais. Quando fizerem isso, sem dúvida, devem ser incluídos na comunidade internacional. Mas até que eles façam isso, devemos sim nos juntar aos Estados Unidos da América, Canadá e à União Europeia para bloquear o TikTok por enquanto. Sabe, quando eu estava em Xangai fazendo um documentário alguns anos atrás sobre Xangai, vou direcionar isso a você, Cyrus. Foi interessante, porque o governo chinês tentou proibir os jovens chineses, adolescentes, de usar as redes sociais. E eles tinham 3.000 funcionários do governo, principalmente baseados em Pequim, cujo único trabalho era impedir que as crianças acessassem o Twitter e, eu acho, o TikTok e todas essas outras coisas na época. Mas eles estavam muito atrás das crianças nisso. As crianças estavam muito à frente do governo. Eles estavam anos-luz à frente. Então, todos conseguiram fazer isso. Então, seria um caso dos chineses gostarem de ter mais controle do que têm, mas eles não conseguem garantir isso porque as crianças estão à frente deles? Antes de tudo, assisti seu documentário filmado em Xangai. Foi uma visão fantástica e gostei muito. E eu acho que este caso o que é interessante é que as redes sociais chinesas são muito populares na China e agora fazem absolutamente parte da cultura dos jovens. Eu também crio conteúdo para as redes sociais chinesas. Eu fiz muitos vídeos lá e é um sistema inteiro que está muito entrelaçado na sociedade atual na China. As redes sociais estão presentes na vida de todos na China, especialmente dos jovens. Quero dizer, muitos deles estão na plataforma e fazem isso. O que é interessante, no entanto, é que o governo chinês reconheceu que as redes sociais são um grande problema para todos nós, certo? Todos nós temos vício em redes sociais e celular, e eles começaram a implementar regulamentações para combater isso. Se você tem menos de 18 anos, o uso de redes sociais será regulamentado de segunda a sexta-feira, com acesso limitado a cerca de 45 minutos por dia. É diferente do que temos no Reino Unido e nas nações ocidentais, onde o uso é ilimitado. Curiosamente, muitos pais com quem converso ficam impressionados e acham que isso é um bom padrão. Idealmente, é isso que queremos que aconteça. Porém, é diferente. O governo da China consegue colocar essas políticas. Existe outra maneira de virar essa moeda, não é? O uso das redes sociais, eu acho, está praticamente fora de controle no Ocidente. Os jovens estão gastando muito tempo nas redes sociais, prejudicando sua saúde mental. Os níveis de ansiedade estão altos devido a plataformas como o Instagram e seus algoritmos. Sabe, existe uma maneira diferente de olhar para isso, onde você diz, na verdade, um pouco de controle estatal totalitário do uso das redes sociais pode não ser necessariamente uma coisa ruim para um país. Estou surpreso em ouvir você, Pierce, promover uma resposta, solução de Estado totalitário. Bem, não foi bem isso que eu falei. Eu expressei muito cuidadosamente que quando se trata especificamente da quantidade de tempo que os jovens devem ser permitidos a serem expostos a essas coisas, existe um argumento que um regime totalitário como a China, né, a maneira como eles lidaram com isso, impondo um controle de tempo, é uma ideia louca para, digamos, a Grã-Bretanha impor um controle de tempo similar aos jovens. Eu acho que os jovens passam tempo demais nisso, eu não discordo. Não discordo do tempo que as pessoas passam nas redes sociais e telas, incluindo a televisão, mas eu não acredito que o Estado deva impor suas regras. E eu certamente não estaria recebendo lições da China, que tira total vantagem sob o pretexto dessas regras para então espionar sua própria população, para realmente controlar a mensagem e destruir qualquer crítica, para prender pessoas que dizem algo contra o Estado. Essa não é uma direção que eu gostaria de seguir. O argumento sobre quanto tempo passamos nas telas todos os dias, absolutamente, isso é algo que culturalmente precisamos discutir e abordar porque isso essencialmente é um conceito novo. Quando estávamos crescendo, tínhamos essas telas? Não tínhamos isso antes. Temos que nos adaptar à nova sociedade. Não acredito que alguém deva estar nas redes sociais anonimamente. Eu acredito que você realmente deveria ser responsabilizado. Dessa forma, você não receberia todas as mensagens horríveis que sem dúvida recebe e os parlamentares também recebem. Bem, sim, mas o problema é que nós
Eu tenho que deixar o debate aqui, infelizmente, mas o problema com esse argumento, infelizmente, é que você vai para um estado totalitário, você vai para algum lugar como Irã ou China ou qualquer coisa. Na verdade, o anonimato permite que as pessoas que vivem lá postem coisas que querem postar, que podem ser críticas ao governo. E serem presas se ousarem criticar o que o governo está fazendo. Não, isso está completamente errado. Mas a única maneira do público nesses países postar coisas publicamente é fazer isso anonimamente. Esse é o argumento contra remover o anonimato das redes sociais. Obrigado. Sim, em toda a justiça, quero dizer, se você vai usar as redes sociais chinesas, você precisa registrar seu cartão de identidade nacional. Na verdade, há uma vantagem nisso porque reduz a quantidade de spammers e pessoas que estão fazendo isso. E a outra coisa que precisamos garantir que seja ouvida é que os cidadãos chineses usam as redes sociais para dar feedback e críticas ao governo chinês para ajudar a melhorar a sociedade. É muito comum o governo chinês fazer ajustes na política pública com base na indignação e reação das pessoas nas redes sociais. Muito comum em toda a China. É comum, como na Rússia, que o governo leia essas mensagens e prenda as pessoas que se opõem a eles. Discutiremos isso outro dia, senhores, um de cada vez. Obrigado por se juntarem a mim. Pierce teve que ter a última palavra e fez a clássica suposição ocidental de que se qualquer cidadão chinês se manifestar contra o governo, será preso. Mas é isso que realmente acontece na China. Anwar Batran, expatriado em Xangai, compartilhou no Twitter que antes do Congresso Nacional do Partido, o Diário do Povo pediu aos chineses para enviarem suas reclamações. Eles receberam dezenas de milhares, e agora os oficiais do Comissão Parlamentar de Controle têm a obrigação de responder a cada uma delas com rastreamento ao vivo. Todas as reclamações e respostas são públicas e listadas no site liuyan.people.com.cn. Os chineses estão reclamando sobre problemas como irrigação de água, demolição de casas antigas e dificuldades para mudar o cartão de segurança social. Então, novamente, não acredite em tudo que você ouve sobre a China. Para realmente entender o funcionamento do governo e sistema chinês, é necessário muito mais nuances e perspectivas. E aí, pessoal, o que acharam da entrevista com Piers Morgan? Vocês acham que o TikTok ameaça a segurança nacional? Comentem abaixo. Agradeço muito o apoio de vocês. Nos vemos no próximo vídeo.